Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas. Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais uma edição do nosso podcast Klabin Invest. Vocês já pararam para pensar que esses nossos encontros aqui no Spotify só são possíveis graças ao avanço da tecnologia? Pois o nosso tema de hoje tem a ver justamente com isso: inovação. Há algum tempo, se a gente começasse a falar de inteligência artificial, robótica ou computação em nuvem, para muitas pessoas isso soaria como alguém falando grego, ou então como um filme de ficção científica. Mas hoje a tecnologia está tão presente no nosso cotidiano que esses termos já são familiares. No setor industrial, ela também avança e as inovações têm um nome que traduz bem esse momento: a indústria 4.0, chamada assim porque estamos falando da quarta revolução industrial. Mas por que esse assunto importa? Bem, segundo a consultoria McKinsey, até 2025, que está logo ali, os processos da indústria 4.0 no Brasil poderão reduzir os custos de manutenção em até 40%, diminuir o consumo de energia em até 20% e aumentar a eficiência do trabalho em 25%. É bastante coisa. Inovar, portanto, é um caminho sem volta e que traz resultados melhores nas empresas. Eu sou Yolanda Fordeloni e para entender melhor qual a relação da indústria 4.0 com os benefícios para os negócios, vou bater um papo hoje com o Sinésio Barberini, que é gerente de tecnologia de automação na Klabin. Seja bem-vindo, Sinésio. Oi, Yolanda, obrigado. Fico feliz em estar aqui falando da jornada 4.0 da Klabin, dos desafios que a gente tem enfrentado e também daquilo que a gente está construindo. Bastante desafio, mas muita coisa legal também. É isso mesmo. Eu queria começar te perguntando algo pessoal. Há quanto tempo que você trabalha aí na Klabin e especificamente com tecnologia de automação? Estou na Klabin há 30 anos. Eu comecei com a manutenção de automação, depois fui para projetos, atendendo o Puma com elétrica, automação, instrumentação, e agora estou nessa frente aí da jornada 4.0. Baita frente, né? Nossa, 30 anos, você deve ter visto bastante mudança aí na indústria. E aí, eu queria começar situando quem está ouvindo a gente aqui nesse podcast, como é que a indústria 4.0 acaba afetando o setor de papel e celulose, né? Então, tem modificação e quais são as inovações que você tem visto dessa indústria 4.0? Olha, muitos processos que estão sendo implantados atualmente já vêm com ela embarcada. Nós temos gerações que já mudaram um pouquinho, né? A jornada de transformação digital, que já estão sendo construídas, e temos processos bastante antigos que ainda precisamos construir essa jornada. No caso do papel e celulose, que tipo de transformação que você sente? Dá um pouco do contexto para a gente. É um conceito que veio muito forte na indústria de manufatura. O setor, por exemplo, automotivo é um grande exemplo disso, né? Lá a robótica é um carro-chefe. No caso do papel e celulose, que é uma indústria de processo, o 4.0 está entrando agora recentemente. Então, para esse assunto, os desafios e soluções também são muito diferentes. Nós estamos, assim, podemos dizer, no começo dessas grandes mudanças. E elas estão trazendo bastante eficiência para o setor produtivo e contribuindo para todos os processos industriais. Tem algum exemplo que traduza bem como é que está sendo essa mudança para vocês? Sim, por exemplo, a simulação, que entrou com uma máquina aqui no Paraná, nos anos de 2007, foi um projeto de uma máquina de cartão, e que agora ele é praticamente embarcado em todos os processos novos que temos na companhia. A simulação é um processo que permite o treinamento do operador da mesma forma que um simulador de voo, vamos dizer assim. É um processo que pode ser usado para antecipar falhas. A gente usa muito para testar os processos e depois para treinamento. A gente usa para testar as lógicas e depois para o treinamento dos operadores. Estudos internos mostram que a gente tem retorno de sistemas de simulação já no primeiro mês após a partida de uma planta.
Então, tudo que vem depois da simulação, a gente já, desse primeiro mês, que é a partir desse treinamento dos operadores iniciais e checagem de sistemas, já é um ganho. Se a gente falar um pouco do conceito da indústria 4.0, assim, desde a sua concepção inicial, ela nasceu com 10 pilares. Um desses pilares é a ética. A área técnica pouco cita a ética, e tem mais 9 pilares técnicos. Eu gosto muito de citar a ética, que foi a concepção inicial da indústria 4.0. Então, para nós da área de processo, a gente não olha muito os pilares de forma individual. Nós olhamos assim para as grandes frentes, que são a segurança cibernética, a robotização e a automação de dados e informação, a computação em nuvem, que integra os processos da matéria-prima ao produto final, e a realidade aumentada também. Ela é uma frente, eu até poderia dizer que é de menor peso, mas ela tem crescido fortemente na indústria de processo, naqueles processos que já nascem com ela. Aqui na Klabin, por exemplo, a gente tem usado a realidade aumentada para soluções de apoio e de acesso remoto durante intervenções de manutenção, que nessas épocas aí da pandemia do Covid foram bastante interessantes. Sinésio, bem legal os exemplos que você trouxe, e quando você fala em antecipação de falhas na automação, eu penso em até redução de custo, né, em última instância, porque vai evitar um retrabalho, né, em todo o processo. Mas eu queria que você deixasse mais claro quais são as vantagens de você ter uma produção guiada pelos princípios, ferramentas da indústria 4.0, no caso específico aí da Klabin. Sem dúvida, Yolanda. De uma forma geral, a gente busca a transformação digital, assim, uma grande frente é retirar dados do processo e produzir informação com esses dados. Também ter eficiência e operação das operações dentro da gestão do ciclo produtivo. Eu gosto de citar um exemplo, que são os APCs. APCs são técnicas de otimização de processo, é um pouco do que no mundo tem se falado de gêmeo digital, né, no mundo do 4.0. Essas técnicas permitem análise de muitas variáveis e os operadores podem tomar decisões com controles antecipativos, otimizando o processo com objetivos de redução de custos, aumento de eficiência e melhoria da qualidade daquilo que é produzido. E se a gente olhar um pouquinho para a disponibilidade dos equipamentos, as aplicações das tecnologias da indústria 4.0 permitem que nós façamos aquilo que se chama manutenção prescritiva. As ferramentas digitais podem indicar, por exemplo, se alguma determinada máquina vai ter um problema no futuro. É ter uma visão anterior daquela que se olhava no momento da falha. Então, isso é um grande ganho para todas as empresas, né? Além dos processos produtivos nas fábricas, que é essa integração de dados, análise de dados de forma inteligente, nós também temos uma frente aqui no Paraná, que deve começar aqui no Paraná, e que vai nos ajudar no controle da produção, que é a rastreabilidade do produto. Nós estamos desenvolvendo uma frente que usa dispositivos de RFID. Dispositivos de RFID são aqueles que vocês podem comparar, aqueles que se usam nos grandes magazines, que às vezes está lá pendurado numa roupa, etc. Mas aqui tem um outro papel. Eles serão aplicados às bobinas de papel. Nós poderemos, no futuro, aplicar também em fardos de celulose. Esses dispositivos associam todos os dados de produção e de qualidade das nossas máquinas. A gente consegue fazer a rastreabilidade do produto dentro da cadeia. Eles também permitem que a gente possa ter uma melhor gestão dentro dos nossos depósitos. Tendo esse dispositivo associado à bobina, a gente consegue manusear as bobinas, localizar elas com maior facilidade e ganhar espaços nos depósitos antes do embarque. Isso ajuda na agilidade e também diminui erros de localização ou de transferir um produto errado para ser embarcado. Com certeza, esse tipo de inovação tem um grande impacto em todos os nossos sistemas de produção. A adoção de toda essa tecnologia da indústria 4.0, eu posso traduzir como algo que torna os processos mais eficientes dentro das empresas? Sem dúvida.
com, por exemplo, essa parte de manutenção prescritiva, né? Permite uma maior disponibilidade dos equipamentos. E eu posso falar um pouquinho para você que dos nossos processos existentes, nós estamos já há um bocado de tempo fazendo umas análises das plantas. Nós chamamos isso de planos diretores de digitalização. Eles mapeiam os processos de forma clara e precisa. Nós olhamos onde o digital pode entrar. E com isso a gente traça um roadmap de soluções que dão retornos a médio e a curto prazo. A gente levanta problemas, dificuldades, traça resultados a curto prazo e define onde as soluções digitais podem entrar, com ganhos imediatos. Então, agora, se a gente olhar para as dificuldades da Klabin, assim, como uma produtora de papel, de celulose, nós temos unidades de conversão e com uma base florestal, a gente vê que a Klabin é muito grande, né? Nós temos 24 unidades com processos de diferentes gerações. Esse é um grande desafio. Além disso, as nossas fábricas de papel e celulose, elas têm um perfil, digamos assim, um jeitão, que é um perfil de processo. E as nossas unidades de conversão, onde a gente produz o papel ondulado e as caixas, elas têm um conceito muito de manufatura, semelhante àqueles que eu comentei das unidades de automobilística, né, de fabricação de automóveis. E um outro problema é que as máquinas de geração mais antigas, elas possuem pouco sensoriamento e pouca conectividade. Então, os dispositivos que a gente precisa para analisar o estado de funcionamento dessas máquinas ou tirar informações de processo, dispositivos que indicam o estado dos componentes, por exemplo, a vibração, a temperatura, as correntes de motores, a gente precisa que eles sejam instalados, porque nesses locais pode ser que nós não temos essas medições. Mas, de uma outra forma, o nosso projeto Puma II, que ele já nasce com a transformação digital embarcado. Isso é uma mudança bem interessante, né, que você deve ter acompanhado, porque parte da produção aí da Klabin, como você bem disse, né, teve de ser adaptada a essa indústria 4.0, mas no caso do projeto Puma II, né, que é uma novidade aí de produção de celulose, embalagens muito aguardada por investidores e pelo mercado como um todo, o projeto já nasce, né, dentro dessa transformação digital. Você, melhor do que ninguém, pode contar bastante, né? Como é que foi essa criação do projeto e o que ele tem de novo para a indústria de papel e celulose? Então, eu participei fortemente da implantação do Puma 1 e muito de digital já estava embarcado lá no Puma 1. E o Puma 2 já está nascendo fortemente ligado à transformação digital, digamos assim. A primeira máquina de produção de papel lá do Puma 2, que é a máquina 27, é um desses exemplos que a gente está falando. Na máquina 27, nós teremos a realidade virtual, aquilo que eu comentei anteriormente, e em algumas áreas das nossas outras unidades nós estamos, assim, começando apenas como um apoio remoto de manutenção. Nessa máquina nós vamos conseguir navegar dentro da máquina com uma realidade virtual. Outras frentes que estão embarcadas, outras soluções, são sistemas inteligentes de gestão de produção, que permite uma visão de toda a produção de papel produzido, embalado, bobinado, enfim, todas as informações de processo vão estar disponíveis e, digamos assim, conectadas. A máquina também vem com sensores virtuais que emulam variáveis de processo. Emulam é um jargão assim da tecnologia que, de certa forma, esses sensores imitam a variável que a gente está medindo lá. Eles sabem o comportamento da variável que está sendo medida. Por exemplo, na nossa máquina 27, essa que está sendo implantada no Puma 2, uma dessas grandezas é a resistência à compressão do papel, que é muito importante na hora de empilhar caixas, etc., né? Essas soluções permitem cada vez mais que a gente possa aperfeiçoar a qualidade dos nossos produtos. Nós também teremos ampliações dos simuladores, que eu comentei com vocês, os sistemas de simulação, e também sistemas de robotização na parte de embalagem de fardos de celulose.
Muito bem. E tocando agora num assunto que é mais delicado, quando algumas pessoas imaginam, né, toda essa inovação tecnológica, a inteligência artificial, a robotização, a automação, que você deu bastante exemplo aqui ao longo dessa conversa, a primeira imagem que surge é a de substituição de mão de obra. E às vezes essa imagem pode ser um pouco míope, porque eu sei que, ao mesmo tempo que o emprego é tirado, na verdade, ele é modificado, né? Se exige um novo tipo de profissional. Eu queria entender se é o que você enxerga aí dentro da Klabin, se, usando o português mais claro, a automação tira emprego? Acho que ela dá mais possibilidades de trabalho. Assim, a automação gera capacitação. Para aprender todas essas ferramentas novas, novos conceitos, as pessoas precisam se especializar, né? Máquinas não funcionam sozinhas, precisam de gente programando, acompanhando e traduzindo, de certa forma, analisando os dados que são fornecidos. E se a gente pensar mesmo com a robotização, né, que é muito olhada assim como substituição de pessoas, a gente tem robôs, o conceito de robô colaborativo. Esses robôs são feitos para trabalhar lado a lado de forma colaborativa junto com o operador. Uma tarefa de risco, por exemplo, ou uma tarefa que é altamente repetitiva. Quem não lembra daquele filme do Charlie Chaplin, Apertando os Parafusos, né? Então, uma colagem de um tampo de uma embalagem de uma bobina de papel que tem temperatura e é repetitivo pode ser efetuada por um robô. Nesse caso, eu diria que a tecnologia entra para eliminar risco operacional e, digamos assim, cuidar de pessoas também é uma função da transformação digital. E relembrando aquele pilar da ética que eu comentei inicialmente, né, ele entra muito fortemente aqui. E já que a capacitação é algo tão importante, né, diante dessa transformação da indústria, os funcionários acabam tendo, obviamente, o apoio da própria empresa, né, nesse processo. Como é que funciona isso aí dentro da Klabin? Yolanda, olha, eu diria assim, a Klabin olha muito para isso, para a formação das pessoas. Nós começamos um trabalho com times das áreas florestais, das duas unidades do Paraná, tanto de Telêmaco Borba como de Ortigueira, onde estão as duas grandes fábricas, e com uma parceria com uma universidade regional. Foi um processo de 1 ano e meio, com trabalhos mostrando resultados, sabe? Os times usaram a tecnologia, aplicaram e mostraram um projeto com resultado. Recentemente nasceu uma nova frente, com o time de inovação e com a área de engenharia de projetos analíticos, também envolvendo a TI e a automação. Esse programa, nós chamamos esse novo programa de um programa de análise de dados. Ele atende pessoas desde a área florestal, passa por times de processo e times também da comercial. Esse projeto em Analytics, com certeza, vai trazer resultados no futuro com a implantação de novas ferramentas, onde a digitalização pode entrar. Eu diria assim que é uma forma, né, de democratizar a informação. Com certeza. E já que você está falando de futuro e você tem uma experiência vasta aí no passado, você comentou que está na Klabin há 30 anos. E provavelmente você vai ver muita transformação ainda. Eu queria entender qual que é a sua perspectiva daqui para frente. O que você acha que pode mudar nos próximos anos e como é que isso vai acabar impactando a economia real e, no fim do dia, o mercado de capitais, ou seja, né, o bolso de quem está ouvindo a gente aqui nesse podcast? Olha, diversas consultorias que fazem pesquisa nesse setor têm estimado impactos com o avanço de digitalização muito fortes no Brasil. A Century, por exemplo, ela estima que a implementação de tecnologias ligadas à internet das coisas deve impactar o PIB brasileiro em torno de 39 bilhões de dólares até 2030. E esse ganho pode alcançar até em torno de 200 bilhões de dólares. Caso o país crie condições para acelerar a absorção dessas tecnologias, que depende de melhorias no ambiente dos negócios e que, envolvendo infraestrutura,
difusão tecnológica e investimento das empresas com a cultura de inovação. Muita gente, Yolanda, acredita que falar na indústria 4.0 é falar apenas de ferramentas complexas e que o investimento pode ameaçar o negócio ou dificultar algum modo de produção. Eu diria, assim, que a nossa experiência aqui na Klabin mostra que quanto mais nós aprendemos sobre os nossos processos, com certeza o ganho de produtividade aumenta. E esse aprendizado se transforma em ações e resultados concretos. Eu não tenho dúvida que nós temos ainda muito a ganhar com o uso das tecnologias digitais. Muito bem, Sinésio. Eu ia perguntar, por fim, se você acha que o mercado já acaba identificando as indústrias que estão inovando nesse sentido, que estão de olho em incorporar muita dessa inovação tecnológica nos processos ali do dia a dia. Eu tenho certeza, sabe? Eu posso citar, assim, um exemplo bastante simples, né? Que são os nossos times aqui internos, eles são muito solicitados para fornecer informações, entender as nossas trilhas, porque nós temos, assim, muitas soluções que são únicas aqui dentro da companhia, né? Nós temos um projeto que se chama Balanço de Fábrica dentro da unidade de Telêmaco Borba, que a gente chama unidade Monte Alegre, e que ele é o único que pode gerar muita informação para o processo e muito resultado, muita velocidade nas mudanças de produção dessa unidade. Então, eu vejo muito forte, sim, o próprio Puma 2 é uma planta que é muito vista com os últimos conceitos de transformação digital, né? Então, ela é vista como referência do setor. Sim, a gente ouviu falar bastante no Puma 2 nos últimos tempos e com razão, né? Realmente trouxe bastante inovação aí para o mercado. Sinésio, ótimo nosso bate-papo hoje. A gente aprendeu bastante sobre a indústria 4.0 e como ela pode transformar completamente um setor e trazer muita inovação mesmo para áreas aí tradicionais, como é o caso do papel e celulose. Obrigada novamente, Sinésio. Obrigado, Yolanda. Estarei sempre disponível para falar dessa frente de transformação digital, que começou com as empresas de manufatura, mas hoje está se tornando um pilar, uma frente muito forte nas indústrias de processo, que é o caso da Klabin. Como a gente pode entender, a indústria 4.0 e todas as inovações que ela traz não são opcionais para as empresas que pretendem seguir melhorando. E no setor de papel e celulose, estamos falando de uma necessidade dos tempos atuais que está ligada à evolução natural do negócio. A gente se despede por aqui, mas lembre-se, tem mais Klabin Invest lá no canal da Klabin no YouTube e aproveite e fica o convite para o nosso próximo encontro aqui no Spotify. Até mais! Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas.